Graças a Deus. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Somos agradecidos a Deus. Há 15 dias, eu acho que estivemos aqui. E graças a Deus por estarmos hoje de volta. Glória a Deus. Já louvamos ao nosso Deus, já ouvimos aqui também a palavra de Deus por através dos irmãos e também dos hinos, porque de fato, irmãos, cada hino ele traz uma mensagem. O hino ele precisa ser primeiramente bíblico e que louve e engrandeça o nome do Senhor. Retornando à leitura em que fizemos no Evangelho que foi escrito por Marcos, os estudiosos dizem que este foi o primeiro dos 4 evangelhos a ser escrito. No capítulo, nós lemos no capítulo 16, versículo 14, esse texto fala do pós-ressurreição de Jesus. Quando Jesus já, depois que ressuscitou, então ele já havia aparecido aos discípulos de outras maneiras. E então a gente lê no verso 14, finalmente apareceu Jesus aos 11. E certamente os irmãos lembram por que 11, se eram 12, mas agora, logo após Jesus ressuscitar, só tem 11, por Judas, né? Não está mais ali. Judas, nesse momento, ou seja, naquele momento em que Jesus ressuscitou, ele já havia morrido, né? Pois bem, Jesus aparece aos 11 e diz a eles o seguinte: Jesus apareceu aos 11 quando estavam à mesa e censurou-lhes. A versão que certamente os irmãos estão lendo diz: e passou-lhes em rosto, né, a incredulidade e dureza de coração. Por quê, irmãos? Porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Quem primeiro vê Jesus após a ressurreição são as mulheres que primeiro foram visitar o sepulcro no primeiro dia da semana, nas primeiras horas, e elas, portanto, são quem levam os recados aos apóstolos. No entanto, eles não acreditaram, e Jesus aqui censura-lhes ou lança em rosto a incredulidade deles, porque Jesus, mesmo antes de chegar à cruz, ou seja, antes dele morrer, ele já havia dito aos discípulos que ele iria passar por tudo aquilo, que iria morrer, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Jesus disse isso antes de acontecer, e quando aconteceu, que ele ressuscitou e mandou recados, aqui está dizendo que eles não estavam acreditando ainda, né? E disse-lhe, versículo 16, vão por todo o mundo. Eu estou lendo na tradução Almeida, Nova Almeida atualizada 2018. Por isso vocês vão encontrar alguns sinônimos aí. Aqui diz, vão por todo o mundo. A maioria das traduções coloca ide por todo o mundo, que dá a mesma coisa, né? Pois bem, e façam o que, irmãos? Ele manda aqui, ó, vão por todo o mundo e preguem o Evangelho. E nós, nesses minutos que nós temos, queridos, nós queremos ver pela Bíblia o que é o Evangelho. Porque ele está mandando pregar o quê? Vão por todo o mundo e preguem uma coisa, o Evangelho. Amém?
Graças a Deus. Vamos ler na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. O apóstolo Paulo, que foi, de primeiro, ele foi o grande perseguidor dos que criam. Ele, o Saulo ainda de Tarso, liderou a perseguição da igreja em Jerusalém, e ele perseguia de forma pesada. Literalmente, o apóstolo Paulo foi um perseguidor de verdade. E Jesus fala com ele, e ele se converte, crê no Senhor, e de perseguidor ele passa a ser perseguido e tornou-se um grande missionário dos gentios, ou seja, dos que não são judeus e dos judeus também. Pois bem, ele escreveu o seguinte, já depois dele caminhar com Jesus, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 17, a gente lê o seguinte, novamente dizendo, eu estou lendo na tradução Nova Almeida, Revista Atualizada 2018, aqui diz assim, afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. Lembra que Jesus disse aos discípulos, Paulo não estava ali quando Jesus disse, portanto vão, ou portanto ide, por todo o mundo e pregue o Evangelho. Saulo não estava naquele momento. Mas quando Jesus falou com ele, mandou também que ele pregasse o Evangelho. 1 Coríntios 1,17. Afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. Ele conclui o verso dizendo, não com sabedoria de palavras, mas para que não se anule a cruz de Cristo. O Evangelho tem outro item, a cruz. Porém, no capítulo desse mesmo livro, vamos ao capítulo 9 da primeira carta aos Coríntios, versos 16 e 17, o apóstolo Paulo já deixa consciente aos seus leitores e a nós também, que ele foi um homem chamado por Cristo Jesus para fazer uma coisa, pregar o Evangelho. E na mesma carta, capítulo 9, versículo de número 16, da primeira carta aos Coríntios, ele escreveu assim, se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar. Olha que coisa tremenda. Leamos essa frase. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me pesa essa obrigação. Ou seja, na tradução, por exemplo, na corrigida, provavelmente que os irmãos estão lendo, vai dizer, pois me é imposta essa obrigação. Qual é a obrigação? Pregar o Evangelho. Jesus diz aos 11, vão por todo o mundo e preguem o Evangelho. No começo da carta, dessa mesma carta, o escritor, o apóstolo Paulo diz, pois Cristo me enviou para pregar o Evangelho. E aqui ele está dizendo, olha, se eu anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. E ele termina o verso dizendo, porque ai de mim se não pregar ou anunciar o Evangelho. Vejamos que palavra o apóstolo diz aqui. Olha, me pesa essa obrigação, ou me é imposta essa obrigação de pregar o Evangelho, e ele conclui dizendo, e ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Fazendo uma aplicação para nós, ou seja, ai de nós se nós não pregar o Evangelho. A Bíblia não diz ai de nós se fizermos isso ou aquilo, mas o apóstolo diz, ai de mim
E ai de mim aqui, irmãos, eu me lembro das palavras de minha avó. Quando eu fazia um ato, ela dizia, ai de você quando eu lhe pegar. Ela dizia assim, eu tenho pena dos seus corinhos, viu, neguinho? Eu sou nego, né? Aí o apóstolo está dizendo assim, e ai de mim se eu, dizia ele, anunciar o evangelho. Vejamos que consciência tinha o apóstolo Paulo sobre o assunto. Ele já era um camarada consciente. Olha, Jesus não me mandou batizar, senão anunciar o evangelho. E ele diz, e ai de mim, ele dizia, eu acho interessante quando ele diz assim, e se eu anuncio, se eu sou um pregador do evangelho, isso não é motivo de eu me gloriar. Ah, porque eu prego, eu sou pregador. Não. Ele disse, eu não tenho motivo de me gloriar, pois pesa a mim, dizia ele, essa obrigação. Me é imposta essa obrigação. E ele fecha o verso e diz, e ai de mim se eu não pregar. Porque na revista, o que estamos estudando agora, a primeira lição falou do atalaia, e o atalaia tem realmente essa função. O atalaia é aquele que vê o perigo e deve anunciar aos outros. E está dito lá a Ezequiel, olha, se tu vir que o perigo vem e você não falar e as pessoas morrerem, elas morrem no pecado. Agora eu vou cobrar de você. Porque você viu que o perigo vinha e não falou, e não anunciou. Tem a ver com isso que o apóstolo está dizendo aqui. Ai da igreja que não prega o evangelho. É isso que dá o entendimento. Verso 17 ele diz o quê? Se o faço de livre vontade, ou livremente, ou voluntariamente, o que é que se ganha, segundo o apóstolo? Se o faço livremente, tenho recompensa. Olha que coisa boa. E quem prega o evangelho livremente, voluntariamente, espontaneamente, conscientemente, é recompensado. É recompensado. E quem faz isso sabe que é recompensado. Se você prega o evangelho, você sabe que você é recompensado. Você recebe recompensa. Aí, por outro lado, ele diz, mas se o faço por obrigação, é porque uma responsabilidade me foi confiada. Aí ele diz no verso 18, nesse caso, qual é a minha recompensa? É que anunciando o evangelho, eu o apresente de graça para não me valer do direito que ele me dá. Pregar de graça. Jesus disse, de graça recebeste, de graça dai. Glória a Jesus. Mas, o que é evangelho? A Escritura ainda não respondeu. Jesus manda pregar o evangelho. O apóstolo Paulo diz que ele foi enviado não para batizar, mas para pregar. Mostrou a consciência que ele tinha. Isso chega a nós, que nós devemos continuar pregando aos outros. E ai de nós se não o fizer. Foi o que a gente leu, tá certo? Então vamos ler na carta aos Romanos, escrita também pelo mesmo apóstolo Paulo, no capítulo 1. Bendito seja o nome do Senhor. Romanos, capítulo 1, verso 13 ao 15, inicialmente. Já estamos nos aproximando de terminar a nossa fala em nome de Jesus. Vejamos o que é evangelho. Capítulo 1, verso 13. Nós queremos entender, porque Jesus disse, vão por todo o mundo, ide por todo o mundo e pregue o evangelho. O que é para a gente pregar é o evangelho. Se eu prego outra coisa, isso aí é um problema meu. Ou se quem prega, prega outras coisas, mas o que Jesus mandou pregar foi pregar o evangelho. Já vimos o apóstolo Paulo sendo consciente de que ele não era um batizador, mas um pregador do evangelho. Ele disse, ai dele, disse ele, que se não pregasse, porque lhe pesava essa responsabilidade, essa obrigação. E vejamos o que ele fala também na outra carta, nós estávamos lendo aos Coríntios, agora vamos ler aos Romanos 1:13. Ele diz assim, quero que vocês saibam
irmãos, que muitas vezes me propus ir visitá-los. Ele está dizendo aos destinatários dessa carta. Carta aos Romanos 1, verso 13. Aos Romanos 1:13. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes me propus ir visitá-los ou ir vê-los, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir algum fruto igualmente entre vocês, assim como também tenho conseguido entre os outros gentios. O apóstolo Paulo está falando de um desejo que ele tinha, Romanos 1:13, de ir visitar aqueles irmãos, os romanos. Ele disse, olha, eu tenho muita vontade. Ele diz, quero que saibam, irmãos, que muitas vezes me propus ir visitá-los, mas tenho sido impedido. Ele tinha um desejo de ir ali, tá certo? Aí, continuando, ele diz assim, pois sou, verso 14, devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Vejamos, irmão, é a mesma consciência de pregação, de dever de pregar que ele tinha. Ele dizia, olha, eu tenho muita vontade, planejei, está dizendo isso, eu planejei muitas vezes ir, mas fui impedido. Aí ele diz, olha, eu sou consciente, eu sou devedor de pregar a bárbaros. Naqueles dias, bárbaros eram os homens brutos, né? Não sei se alguém viu, talvez aqui na Arinha Jéssica não, mas quem assistia da década de 90, tipo tela quente, deve ter visto Conan, o Bárbaro. Meu nome daquele é ator, meu Deus, Arnold Schwarzenegger, né? Conan, o Bárbaro. O que é um bárbaro? É aqueles homens daquela época que só entendia de espada e machado e saía matando todo mundo. Bárbaros, os bárbaros. Tinha até uma banda com esse nome, não lembra, irmã Rosa? Os bárbaros. Olha aí. Então, o apóstolo está falando dos bárbaros, não da banda de forró, mas daquele povo, daquele tempo, os bárbaros. Ele diz, olha, eu sou devedor. Lembra por que ele está dizendo isso? Eu sou devedor a bárbaros e a gregos, a sábios, a ignorantes. Sabe o que ele está dizendo, irmão? Que o evangelho é para ser pregado a todas as pessoas. E de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Não, mas ele é um doutor, é para pregar para ele. É um ignorante, é para pregar para ele também. É um bruto, é um brabo, tem que pregar para ele também. A ordem de Jesus é, vão por todo mundo e preguem a toda criatura. Às vezes a gente pode até querer fazer, não, vou pregar para aquele, mas para aquele não. A gente às vezes pode incorrer nesse erro, tá certo? Porém não deve ser assim. Ele diz no 14, pois sou devedor tanto a gregos, os gregos da época, tá certo? Como a bárbaros. Ele disse, eu sou devedor a sábios como a insensatos. E ele diz também, por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o quê? O evangelho também a vocês que estão em Roma. Então nós estamos vendo na pessoa do apóstolo Paulo uma pessoa consciente. Consciente do quê? Da ordem que Jesus deu. Qual foi a ordem? Vão por todo o mundo, anunciem, preguem o evangelho a toda criatura. E nós estamos vendo o apóstolo Paulo, ele que absorveu isso. E ele saiu para pregar não só dentro do seu país, Israel. Ele já está pregando, ele estava com vontade de ir em Roma, ele já está bem longe de casa. Ele saiu pelas outras nações. Ele passou por várias nações. Então nós estamos vendo aqui um homem consciente e que ele não parava de anunciar. Mas o que é evangelho? Ainda não lemos uma referência que explicasse o que era. Nós só temos lido que devemos fazê-lo
O apóstolo Paulo disse que ai de mim se não pregar o evangelho, mas ainda não lemos o que é o evangelho. Não é verdade? Ele disse, olha, no verso 15, porque por isso, quanto a mim, dizia o apóstolo, estou pronto a anunciar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Para não alongar a conversa e concluir, vamos ver agora o que é evangelho, irmãos. Ó, versículo 16. Pois não me envergonho do evangelho de novo. A gente leu várias vezes essa palavra. Então isso é muito importante. Olha aí. Agora o que é evangelho? Ele diz no 16. Porque não me envergonho do evangelho. Porque de Cristo, né? Diz na versão aí. Porque é. Olha, não precisa nem dicionário aqui, ó. O que é o evangelho? Não me envergonho do evangelho de Cristo, que é, ou porque é, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Isso é evangelho. Essa é a boa notícia, irmão. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. De maneira proposital, eu li lá o verso 15, só a primeira parte, quando Jesus disse, vão por todo o mundo, preguem o evangelho a toda criatura. A continuidade diz lá, glória seja dada ao nome de Jesus. Aí lá diz assim, quem crer e for batizado será salvo. Então aqui, bendito seja o nome do Senhor, o apóstolo, quando ele vai explicar o que é evangelho, ele diz, olha, eu, dizia o apóstolo, não me envergonho do evangelho de Cristo, que é o poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus. Sabe para quê, irmãos? Para salvação de todo aquele que crê. Aqui merece uma pergunta. Quem é que é salvo? Quem crer no evangelho. Quem crer no evangelho. Na carta aos Romanos, aqui adiante, ele diz assim, vamos ler, já estou terminando, mas vamos alongar um pouquinho. Romanos 10, bendito seja o nome do Senhor. Versículo de número 11, ó, Romanos 10, versículo 11, ele escreveu assim, pois a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será envergonhado ou confundido. Quem? Todo que nele crê não será envergonhado ou não será confundido. Romanos 10, 11. 12 agora. Porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Todos. Deus é rico para todos os homens, independente da nação, se é judeu ou não. Nós não somos judeus, por exemplo. Nós não somos descendentes de Abraão. Nós somos gentios. Nós podemos ser considerados até os bárbaros, os brutos aqui. Nós não somos judeus. Mas aqui diz que Deus é rico para todos os homens. Rico para com todos. Todos os que o invocam. Lendo mais, verso 14, ele diz assim, verso 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, o que é que ele ganha? Será salvo. Ganha o quê? Salvação. Aqui não está dizendo, só o judeu que invocar o nome do Senhor será salvo. Não, é qualquer homem, em qualquer lugar. Todo aquele, inclusive nós aqui, nesse momento em Quintururé,
Se de fato nós cremos, nós somos salvos. Glória a Jesus. Aleluia. Se nós invocamos a Deus, verso 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí interessante as perguntas que ele faz a seguir, verso 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Verdade. Como é que você vai chamar Deus, por exemplo, se a gente não crer? Aí ele faz outra pergunta. E como crerão naquele de quem não ouviram? Tá vendo a responsabilidade da gente estar aqui, irmão? Por isso que eu não fico, eu fico agoniado se eu ficar só dentro de uma igreja, dentro de um templo. Porque está aqui, se a gente ficar só lá dentro, como o resto das pessoas irão ouvir? É o que ele está perguntando aqui. Como ouvirão se não há quem pregue? E ele faz outra pergunta. E como pregarão se não forem enviados? E nós fomos. Eu não tenho essa desculpa, eu não vou pregar porque eu não fui enviado. Jesus já há muito tempo já disse, vão, ide por todo mundo. Mas ele está fazendo a pergunta para reflexão. E como pregarão se não forem enviados? Aí ele traz uma referência do profeta Isaías. Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então, querido, o que nós estamos fazendo aqui é uma coisa boa. O que é que nós estamos fazendo? Anunciando o Evangelho. Anunciando que se nós crermos, se qualquer homem crer, se qualquer um aqui invocar o nome do Senhor, será salvo. Isso é o Evangelho. Irmão, é isso? É o que a gente está lendo. Glória a Deus. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois era o poder de Deus para salvação de quem? De todo aquele que crê. Glória a Deus. Nosso irmão Josimar, na sua fala, ele diz, citando as histórias da Bíblia, Jesus disse para aquelas pessoas, não tema, crê somente. Creia. Quando o carcereiro, no capítulo 16 de Atos, ele pensando que os presos já tinham fugido e quis suicidar-se, o apóstolo, esse mesmo apóstolo gritou, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos, louvado seja o nome do Senhor. E então o carcereiro diz, senhores, o que é que eu faço para me salvar? E o apóstolo Paulo com o companheiro Silas diz, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Glória a Deus. Então, se creres, como Jesus disse às irmãs de Lázaro, verás a glória de Deus. Amém, queridos? Não me envergonhe, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Portanto, quem prega, irmão, deve pregar o Evangelho. Ide, pregai o Evangelho. As boas novas de salvação. Que Deus nos abençoe. E todo o que crê será salvo. Amém, queridos? Graças a Deus, vamos ficar de pé e agradecermos a Deus por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Vamos terminar, irmã. 8h30 já chegamos no nosso horário, como se o irmão Miranda estivesse aqui desde o pastor Severino. Essa é a lei. Graças a Deus. Querido Pai, louvado e engrandecido seja teu santo e poderoso nome. Nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos por esta oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui, Senhor, mais uma vez, junto com os teus servos e servas, para louvar o teu nome e também anunciar o teu evangelho, a tua palavra. Abençoa tantos quantos hão de ouvir, os que já ouviram, em nome de Jesus, de maneira que nós pedimos a tua bênção, em nome de Jesus. Nos guarda, Pai, no retorno às nossas casas, nos livra do mal, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Senhor Jéssica.